querido professor, querido aluno, a você que já é inscrito no nosso canal, Deus te abençoe. E a você que não é inscrito, gostaria de deixar aí aquele convite, né, para você estar aí se inscrevendo no nosso canal e já deixando aí aquele like, né, para nos ajudar no crescimento do nosso canal, né? Hoje nós estaremos tratando aí das lições bíblicas da escola dominical, né, das edições especial, dessa edição especial aí, que vem com o tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Glórias a Deus, né? Hoje nós estaremos tratando aí da lição de número 7, né, que vem com um tema muito interessante para a nossa vida espiritual, para o nosso elevo espiritual, né, da lição do dia 16 de agosto de 2020, que ela vem com o tema O povo de Deus deve separar-se do mal, né? Glórias a Deus por isso. O nosso texto áureo se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, que diz assim: Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não se toques em nada imundo, e eu vos receberei, né? Glórias a Deus. A nossa verdade prática diz assim: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Olha que interessante, né? Quando nós falamos assim do mundo, né? Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo, né? Nós somos feituras, né, para estarmos nesse mundo, mas esse mundo não nos cabe, esse mundo não nos pertence, né? Então é isso que quer dizer, que tem muitas coisas que estão acontecendo aí no nosso meio, que as pessoas estão misturando, né, a santidade com o mundanismo, né, misturando aí a adoração a Deus, né, a adoração ao nosso Senhor, né, e colocando aí coisas do mundo para agradar até mesmo as pessoas dentro das nossas igrejas. Isso daí nós vamos ver no decorrer da nossa lição, né? Mas já adiantando aí, deixando uma referência bem clara aí para nós aí em Tiago 4:4, que diz assim, né? Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. É bem interessante a gente estar tratando a respeito disso, que muitas pessoas elas tentam introduzir no nosso meio cristão coisas que no mundo para nós éramos normais, né? Coisas que no mundo para nós éramos costumeiras ser feito, né? Mas agora, como nós decidimos estarmos diante do nosso Deus, estarmos na presença de Deus, devemos evitá-las. Amém? A nossa leitura em classe ela vai estar lá no livro de Esdras, capítulo 2, versículos 59 ao 62, né? E do capítulo 4, versículos 2 e 3. E lá no capítulo 6, versículos 2 ao 4. Amém? A nossa lição, na nossa parte introdutória da lição aqui, né, já voltando só um pouquinho só aqui para a gente poder entender o nosso objetivo geral dessa lição. Compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige a separação do pecado e do mundo. Não tem como, né? Como já foi dito na nossa lição anterior aqui, quando nós estávamos falando sobre a reconstrução do muro. Não tem como nós estarmos com os pés em duas canoas. Não há como a gente estar no ministério cristão, né, o ministério aí de Jesus Cristo aí, e estarmos adorando outros deuses. Não tem como a gente estar dentro das nossas igrejas, né, e estar fazendo outras coisas que não agradam a Deus. Servir a Deus ou servir ao diabo. Não há como a gente estar em dois ambientes paralelos.
tá bom? É só para a gente entender isso, a separação. Ou eu sou de Deus, ou eu sou do diabo. Isso é isso que está querendo dizer aqui logo no nosso objetivo geral. Tá bom? Nessa parte nossa introdutória aqui diz assim: nesta lição iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces de uma nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém, depois dos anos no cativeiro em Babilônia. Ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária, conforme os ritos da lei, quer dizer, em união. Né? Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. É isso que está querendo dizer aqui, né, para a nossa lição dessa parte introdutória, né, que por causa do pecado eles viviam espalhados, né, por causa dos samaritanos ali no meio deles, ali criando contendas e conflitos, adoração de outros deuses, deuses pagãos, deuses com D minúsculo. É bom lembrar sempre disso. Quando você lê falando de deuses, é deuses com D minúsculo, ou Deus, né, D minúsculo, são deuses pagãos, né, deuses que não é o nosso Deus, que é um Deus de D maiúsculo. Amém? Nós estaremos aqui agora entrando na nossa lição com os seus tópicos, os seus subtópicos e os seus exemplos. Amém? Vamos lá? Primeiro, o subtópico diz assim: somente os judeus retornariam a Judá. Para uma pessoa ser considerada apta a fazer parte desse grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que todos a prova da sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Por que isso? Porque na época do corrompimento, né, muitos samaritanos aí se misturaram, né, no meio dos judeus. Muitos aí tiveram contato com as filhas dos judeus, né, tiveram relacionamentos, e isso daí se misturou, toda a linhagem, bagunçou tudo aí. E o povo de Deus tinha que ser separado, né, de toda essa bagunça aí que foi feita pela própria mão do homem, né? Algumas pessoas que se entregaram, se renderam. Nós vamos ver isso na nossa lição, mas só adiantando algumas coisas para que nós possamos estar entendendo esse primeiro subtópico. Tá bom? Vamos lá. Os judeus mestiços nascidos da casa dos casamentos mistos durante um cativeiro em Babilônia não fariam parte desse grupo dos judeus e retornariam a Judá. Nós vamos ver aqui, para você ter uma ideia aqui na questão dessa mistura, né, que teve, foi tratando aí da mistura que eu acabei de falar, dos relacionamentos, né, que tiveram entre os samaritanos e os judeus. Né, e por isso que nós já deixamos até uma referência aqui bem clara para nós aqui, Romanos 3:23, que todos pecaram, né, que todos eles pecaram. Quem pecou? Quem misturou? Né, quem se reproduziu aí com o povo samaritano? Né, todos pecaram. Romanos 3:23 diz assim, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então eles estão proibidos, né, de retomar a vida de santidade com Deus, né, porque eles se misturaram, né, com esse povo judeu. Mais abaixo um pouquinho diz assim: Deus não aceita mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. Né? Não tem como a gente misturar. Não tem como a gente colocar a água no óleo. Faça um teste. Coloque aí um copo de óleo americano aí, aquele copo americano de óleo, em 1 litro de água. Você vai ver que ela não se mistura, por mais que você chacoalhe o recipiente, ela pode até dar aquela misturadinha ali e tal, mas no final das contas o óleo vai ficar por cima e a água por baixo, não se mistura, né? Então é isso que a nossa lição aqui nesse primeiro subtópico nosso aqui já está dizendo para nós. Nós podemos estar no mesmo ambiente, nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo, nós não pertencemos a este mundo. Não há como
a luz misturar com as trevas. Aonde a luz chega, as trevas têm que sair. É isso que a lição está querendo dizer. E mais abaixo um pouquinho vai dizer assim: a história de Israel registra uma amarga experiência nesse sentido. Quando os israelitas, liberados pela mão do Senhor, se preparavam para ir a Canaã. Um grande povo de mistura, não israelita, que queria acompanhá-los, foi exatamente essa gente durante o trajeto no deserto. Foi a fonte inspiradora da murmuração. E nós vemos aí que por causa da murmuração daquele povo, né, no deserto ali, na travessia do deserto com Moisés, a gente vai estar vendo que muitos morreram no deserto. Houve muitas coisas decorrentes à murmuração, inclusive a perca de entrar em Canaã. A perca da bênção por causa da murmuração. Mas o que eu estou querendo dizer nessa parte da lição? Que eles se misturaram. Então misturou as fés, misturou as crenças, misturou a devoção, misturou tudo. Não é por causa da mistura da pessoa, mas sim a mistura daquela fé que a pessoa tem. Adoração de outros deuses, né? A devoção para outros deuses. É isso que é complicado. Né? É isso que aqui está dizendo, que Deus não aceita a mistura do povo de Deus com as coisas do mundo. Hoje é muito fácil nós estarmos vendo aí em algumas igrejas, parecem discotecas. Né? Hoje tem igreja aí que parecem casas noturnas. É isso que está querendo dizer na nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Simples assim, não tem como nós misturarmos as coisas do mundo com as coisas de Deus. Não tem como. Nós queremos adquirir, né, as coisas do mundo com as coisas de Deus. Misturar, não há como misturar. Nós devemos ter consciência disso. Né? O segundo subtópico diz assim: os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Tem umas lições anteriores aqui que nós vamos ver, né, na reconstrução do templo. Os samaritanos, né, eles levantam uma carta e levam até o rei, né, para acabar com a reconstrução. Os samaritanos, nossa lição, nas nossas lições anteriores, são aquelas pessoas que vivem da desgraça dos outros. São as pessoas que vivem com o fracasso dos outros. Elas se alegram com a tristeza das outras pessoas. Esses são os samaritanos. E mais uma vez na nossa lição, os samaritanos vai estar presente aqui agora. Né? E agora os judeus eles acordaram, pode-se dizer assim, e não aceitaram a ajuda desse povo. Né? Vamos ver o que acontece na lição aí, no nosso segundo subtópico, que vai dizer assim, no primeiro subtópico vai dizer assim: quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura de gente, na maioria da origem pagã, né? Pessoas que levantavam orações a deuses pagãos, né, aos deuses com D minúsculo. Vai dizer assim: este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo um exército de Sagão II, e as 10 tribos do norte levadas cativas para a Síria. Por ordem do rei da Síria foram trazidos o povo de Babel, e de Cuta, e de Ava, e Adamate, e de Sejafazim, e habitaram as cidades de Samaria em lugar dos sacerdotes, e tomaram Samaria como herança, e habitaram em suas cidades. Olha para você ver, eles misturaram, né? Eles vieram morar nesses lugares aqui que a gente acabou de falar de Samaria. Essas tribos aí, eles vieram e povoaram esses lugares. Então se misturou com o povo judeu, né? Posteriormente, o rei da Síria enviou-lhes um sacerdote dos israelitas para ensinar o povo da terra o temor de Deus. Assim os samaritanos temiam o Senhor, mas também serviam a seus deuses, com o D minúsculo. Lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 33, vai estar essa história aí. Aceitaram o ensino do sacerdote israelita, mas não deixaram a idolatria. A gente vai ver lá no livro de Apocalipse, dizendo, né, que não entrará no reino dos céus os idólatras.
né? Não tem como a gente misturar, né? Não tem como nós estarmos aí aceitando algumas atitudes. Então, ou você é santo, ou você é do mundo. Simples assim a nossa lição de hoje. Segundo subtópico. Os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Mais abaixo, aí na nossa lição, vai dizer assim, que essa atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Como assim a sã doutrina? O temor a Deus. Não respeitam as leis de Deus, os mandamentos de Deus. Essa é a única sã doutrina que nós temos, os 10 mandamentos aí, né, para nós estarmos seguindo. Eles não respeitavam, tanto é que eles se misturam, né, com o povo de Deus. E eles oferecem essa ajuda para a construção, né, e para poder estar ali cooperando. Mas os judeus, porém, rejeitam firmemente. Não foi como das outras vezes, a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros, né, que esse povo se mistura e eles começam ali a criar conflitos entre os judeus. Começam a criar conflitos entre o povo escolhido para estar na reconstrução desses lugares. Mas agora o povo judeu acordou. O povo judeu, eles pegam e começam a rejeitar a ajuda dos samaritanos. Amém? Mais abaixo vai dizer assim: igualmente devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular, como também daqueles que causam divisões, aquelas pessoas que ficam causando, né, problemas aí para os líderes, para os nossos pastores, ou até mesmo nas nossas vidas pessoais, as pessoas que ficam com leve trás, as pessoas que atrasam a vida nossa espiritual com Deus, as pessoas que deixam de adorar a Deus e atrapalham aqueles que adoram, né? Então a Bíblia, aqui nessa lição, nós estamos aprendendo aqui que nós devemos nos afastar desses tipos de pessoas. Amém? E o terceiro subtópico diz assim: os samaritanos procuraram apresentar-se com os judeus. Aparentar-se com os judeus. Casaram-se com as filhas dos judeus e deram filhos e filhas aos judeus em casamento. Alguns caíram nessa armadilha, o que eu disse aqui. Eles se misturaram, os samaritanos, né? Alguns caíram nessa armadilha. Eles entregaram suas filhas, né, para estar casando com os samaritanos. Esse assunto é tão sério e importante que merece um estudo separado que nós veremos, que nós iremos fazer na lição do número 12. Essa lição de número 12 vai estar específica somente sobre esse assunto, sobre essa mistura, né, de raças aí, dos samaritanos e judeus. Essa mistura que houve das pessoas que adoravam a Deus e as pessoas que adoravam a deuses. Então nós vamos estar conferindo aí a respeito disso lá na lição de número 12, né? E eu deixei uma referência muito interessante, né, para a nossa lição, lá em Provérbios 1:10, que diz assim: meus filhos, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. O diabo ele nunca vai aparecer para você com forma de diabo. O demônio nunca vai se manifestar para você como forma de demônio. Ele sempre vai te colocar as melhores coisas na sua frente. Atenção, jovens. Atenção, pastores. Atenção, os obreiros da casa de Deus. Ele nunca vai te colocar porcaria na sua frente. Ele sempre vai te colocar manjares, coisas boas, belas mulheres. Fiquem atentos a isso. O inimigo ele é astuto, né? É isso que está querendo dizer aqui nessa lição. Eu acredito aqui que os samaritanos eles vieram aquela ditado popular, né, que diz assim que o lobo com pele de cordeiro.
Eu acredito que eles vieram dando de bonzinho, de ajudador, e no final eles vieram para corromper o povo escolhido de Deus, né? E outra referência muito interessante para mim aqui, eu deixo aí para vocês, professor e aluno, Mateus 26:41, que diz assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Glórias a Deus. Vamos orar e vigiar, né? Porque o inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, pronto para nos tragar. Amém? Quarto subtópico. Os samaritanos tornam-se inimigos dos judeus. É isso que acontece, né? É isso que acontece aí. Não tem como, né, a luz se misturar com as trevas. Então há separação mesmo. Há intriga, há briga. Né? Não tem como nós queremos acertar o erro junto com o acerto. Não tem como. Como disse aqui na parte introdutória da aula, não tem como você misturar o óleo com a água. Né? E aí a gente vai ver aqui a parte mais para baixo um pouquinho aqui, que vai dizer assim que os samaritanos invejaram os judeus. Né? Eles tiveram inveja, assim como os fariseus tiveram inveja de Jesus. Né? E a inveja não é um sentimento abençoador, não é um sentimento de Deus. Então, por causa disso, que Deus condena também os invejosos. Né? E deixando uma referência para nós aí, em Provérbios, né, capítulo 14, versículo 30, que diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Não inveje aquele que tem muito. Ore. Não tenha inveja do bom sucesso das pessoas. Agradeça a Deus pela vida dele. A sua hora vai chegar. Né? Como diz aqui, o coração em paz. Coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Vamos aí atentarmos. Quanto os judeus não aceitariam nada da parte dos samaritanos, o ódio revelado transformou-se em inimizade declarada. Se declararam inimigo dos judeus. Nós sabemos disso, que quem é amigo de Deus é inimigo do mundo, né? Acabamos de ler lá Tiago 4,4. Aquele que se declara amigo de Deus também se declara inimigo do mundo. Mas aquele que se declara amigo do mundo se declara inimigo de Deus. Glórias a Deus, né? Vamos aí para o nosso terceiro tópico, que diz assim: Deus exige santidade do seu povo. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera que o seu povo esteja sempre em comunhão com ele. Né? Aí uma referência bem interessante para nós aqui. Eu deixo que em Hebreus 12, capítulo 12, versículo 14, que diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Por quê? Por que nós estamos entrando nesse contexto? Porque se nós não estivermos com as nossas vestes limpas, não tem como se apresentar ao noivo. Não tem como se apresentar a Deus. Né? Nós não podemos estar se apresentando a Deus de forma correta. Nós devemos estar santos, irrepreensíveis. Né? E outra referência para nós aqui também eu deixo também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Quem puder estar lendo aí junto com os seus alunos. Uma referência muito boa. Né? E o primeiro subtópico nosso diz assim: retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal.
Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, né? E o capítulo 7, versículo 1, também vai ter uma referência aí que diz assim: por isso a bênção de Deus o acompanhou e eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizera esta obra. Lá em Neemias, capítulo 6, versículo 16, nós vamos estar vendo aí essa parte da reconstrução do templo que foi na aula anterior, a reconstrução dos muros, né? Nós vamos ver que quando o povo começou a fazer aquilo que Deus mandava ser feito, houve êxito, houve patrocinador da obra de Deus, houve mão de obra. Então Deus preparou, foi tudo para aquele povo, né? Deus colocou tudo ali a critério do pessoal ali, tudo a serviço do povo de Deus. Segundo subtópico, quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao seu povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Né? Por que ele fala isso, santificar-vos? Parem de fazer aquilo que não agrada a Deus. Pelo menos por hoje vocês parem, porque amanhã nós estaremos fazendo o que Deus nos manda ser feito. Amanhã o poder de Deus será manifesto no nosso meio. Então parem de fazer aquilo que desagrada à vontade de Deus. Santificai-vos, santificai-vos. Terceiro subtópico, Terceiro subtópico, o anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Josué então lhe perguntou: que diz meu senhor ao seu servo? E a resposta que ele recebeu foi: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. Nós vamos ver lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 5, essa mesma fala, né, do Senhor a Moisés, né, que ele fala: descalça o sapato que estás, né, porque o lugar onde você pisa é santo. Desata a sandália de teus pés. Tira o sapato dos teus pés. Mas por que desatar o sapato dos pés? O que significa isso? Eu não quero nada entre você e eu. Tira o sapato dos pés. Tenha contato com a santidade. Tenha contato. Porque o sapato simboliza aí vários lugares onde ele passou. Vários lugares onde ele colocou os pés. É interessante, né? E aí a visita do anjo a Josué foi essa mesma referência. Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar que estás é santo. Quarto subtópico. Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Por que eles foram derrotados? Porque Deus deu uma ordem a Josué para que houvesse vitória nas lutas, mas que nenhuma das lutas houvessem eles pegassem despojo das lutas, né? Porque toda aquela riqueza que estava ali com o povo era amaldiçoado. E nós vamos ver ali agora que a derrota do povo de Israel pela cidade de Ai foi por causa que eles haviam pegado, eles não, um só homem, houve pegado, né, a riqueza, despojo, né, que no caso aqui, a nossa lição aqui vai dizer um anátema. Que diz assim, aqui na parte de baixo aqui da nossa lição, diz assim: santificai-vos, para que amanhã. Aí mais à frente um pouquinho está dizendo: anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos não podereis sustentar-vos até que não tireis o anátema de vós, a maldição. Havia coisa impura no meio deles, então o Senhor permitiu a derrota para que mostrasse para aquele povo que tinha que ter a obediência. Tinha que ter a obediência, né? Tirar o pecado do meio de vós. Santificai-vos. O pecado descoberto foi desraigado. E então disse Josué: levanta-te sobre Ai. Olha que eu tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o povo e a sua cidade.
e a sua terra. Né? Deus exige santificação do seu povo para poder operar no meio dele. Né? É muito interessante quando nós vamos falar isso. Né? Como eu disse aqui na referência de Tessalonicenses 4:7, que diz assim: porque Deus não vos chamou para ser impuro, mas para a santidade. É interessante nós estarmos sempre atentos ao chamado de Deus, sempre atento, né, à ordem que Deus nos manda fazer. E o quarto tópico diz assim: devemos manter uma vida de separação do mal. Primeiro subtópico: os judeus se mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem aberto a porta para a união com os samaritanos, estes provavelmente ter-se-iam mostrado afáveis e pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus, aquilo que foi dito no começo. Né? O povo, se eles se misturassem ali, haveria sim, né, a perturbação, né, a parte do povo querer se intrometer, iam, vamos dizer assim, colocar as garrinhas de fora. Né? E a sorte que eles fecharam as portas. Teriam participado dos cultos dos judeus e afastado a presença do Senhor. Uma vez que Deus não se une à idolatria, vale a pena manter a separação com o mundo. Segundo subtópico: a Bíblia mostra exemplos de servos que duvidaram e se valia a pena manter a linha da separação do mal. O salmista Asaf escreveu no Salmo 73: na verdade que vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Salmo 73, capítulo 73, versículo 13. Deus ajudou a encontrar a resposta. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Lá no versículo 17. O salmista ficou tranquilo. O salmista ficou tranquilo. Todavia estou de contínuo contigo, e tu me seguraste pela minha mão direita. Guia-me-ás aos teus conselhos, e depois me recebereis com glória. Lá no versículos 23 e 24. Asaf entendeu que valia a pena servir ao Senhor. Né? Assim é na nossa vida, nós devemos ter consciência que vale a pena servir ao Deus vivo. O segundo exemplo aqui, Malaquias, né, respondeu aos que diziam ser inútil servir ao Senhor, dizendo: há um memorial que dizia ser inútil servir ao Senhor, né, escrito diante dele, para que os que temem ao Senhor e que se lembrem do seu nome, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia em que farei, senão para mim particular um tesouro, poupá-lo-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Malaquias 3, 16 e 17. Vale a pena servir o Senhor. Né? No terceiro tópico nosso, que diz assim: devemos viver conforme a vontade do Senhor, para que no tempo que nos resta na carne, não vivais mais segundo as corrupções dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro 4, 2. Qual seria então a vontade de Deus para conosco? Qual é a vontade de Deus? Né? Qual é a vontade de Deus para nossas vidas aí? É isso que a nossa lição está perguntando hoje. Vale a pena? Vale a pena servir a Deus? Vale a pena estar na presença de Deus? Né? A Bíblia diz: esta é a vontade de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses 4:7, né? Que vai dizer assim:
que a vontade de Deus é para que vocês sejam santos, né? Que nós sejamos santos e nós se abstinemos da imoralidade sexual, os prazeres da carne, né? Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17. E o aperfeiçoamento da vossa santificação no temor a Deus, né? Temer a Deus em todas as coisas. E o quarto e último subtópico diz assim: bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. As bênçãos de Deus, elas seguem aqueles que estão ali fazendo a obra de Deus, estão ali trabalhando na obra de Deus, né? As bênçãos do Senhor o acompanham, né? Nós vamos ver aqui no finalzinho aqui da nossa lição que diz assim: que Deus garante os que vivem em plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles é garantido. E acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Aleluia! Vale a pena viver a vontade de Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15, mas está essa referência. Sirva a Deus com alegria, sirva a Deus com amor, né? Aparte-se do mal. Como disse aqui, hoje muitas das nossas igrejas aí estão virando umas verdadeiras casas noturnas para atrair a presença dos jovens. Não é necessário isso. Apenas adorar a Deus. Se eles não vierem pela palavra, né? Se eles não virem a servir a Deus pela palavra de Deus, desnecessário. Porque se você monta aí uma igreja casa noturna, vamos dizer assim, uma balada gospel, né? Todos os dias eles têm que estar inovando, colocando coisas novas para atrair a atenção dessas pessoas. Porque o dia que eles pararem de fazer isso, as igrejas se esvaziam, porque não tem mais nada a oferecer. Agora, se as pessoas vêm à procura de Deus pelo Evangelho, pela palavra, todos os dias elas estão ali com fome, porque sabe que vai ser servido um pão quentinho descido do céu. Amém? Aqui nós chegamos ao final da nossa lição. Como forma de gratidão, houve algumas interrupções aqui no nosso vídeo. Se você acompanhou até o final, você viu. E eu peço que os irmãos estejam apresentando a minha família em oração, né? Todo o tempo, eu e minha esposa, e que Deus possa estar sempre nos acompanhando, né? Também vou deixar aí meu telefone como WhatsApp aqui embaixo na tela, né? Você pode estar entrando em contato, deixando essa sugestão, a sua opinião, né? E nos ajudando também como forma de gratidão, compartilhando esse vídeo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, suas páginas de Facebook. E aí eu vou deixar também os nossos aí, o nome dos nossos canais, né, das nossas redes sociais, do nosso Instagram, né, que é @espaço_EBD, a nossa página do Facebook, né, que é espaço EBD, e o nosso YouTube, o qual você está assistindo aí também, que é o nosso espaço EBD. Nos ajude ao crescimento do canal, né, nos ajude aí para que nós possamos estar cada dia mais nos aprimorando, né, na palavra do Senhor, pedindo graça a Deus em todo o tempo. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, e até a próxima lição, se assim Deus permitir, que nós estaremos tratando da lição de número 8, né? As causas da desunião devem ser eliminadas. Amém? Deus abençoe, a graça e paz. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.